Olá, colegas. Hoje, mais uma disposição da associação em apontar o problema do Ateste-Med, as ameaças que essa gestão desqualificada, essa gestão triste, são vermes. Vermes de quem? São vermes paridos pelo Adroaldo, o ex-secretário que está preso. Olha onde é que eles foram buscar a qualificação para o Ateste-Med tão desqualificado. Isso é uma coisa de um presidiário, e eles são seguidores do presidiário. Não se sintam ameaçados. Todos vocês que receberam um e-mail em cópia, porque é um e-mail padrão que está sendo espalhado no Brasil e todo, pegue o nome e sobrenome de quem está lhe enviando, a tripa do e-mail, mande para nós, que nós estamos denunciando todos, quer sejam médicos, que esses não são peritos, esses não fazem perícia, esses emprestaram o seu CRM e a sua imoralidade advinda dessa gestão. Não só eles, como os administrativos também, que estamos tratando disso e denunciando. E vale uma lembrança, nenhum dos senhores deve resposta a tais e-mails, advinda de quem vier. Os senhores são peritos, mais uma vez, os senhores têm CRM próprio, os senhores não podem se submeter a chancelar um papel como se fosse uma perícia, e na modalidade que eles querem. Isso não existe legalidade, isso não existe moralidade, isso não existe ética, onde já se viu vocês alterarem um relatório advindo de um médico, por vontade própria, para poder conceder o benefício. É isso que eles querem. Se forem 3 vezes, se forem 10 vezes, se forem 1000 vezes, vocês sigam as nossas orientações. Eles estão facilitando a todo custo a concessão de benefício, que agora passou a ser recorrente em 3 episódios de não enquadramento. Isso é uma vergonha aonde está indo esse país. Portanto, colegas, vocês novos não se detenham ao fato de vocês estarem no estado probatório. Não tem nada a ver. E aí, doutor Paulo Vitor vai poder discorrer sobre isso. E de pronto, eu digo a todos que seguirem as nossas orientações terão amparo do nosso jurídico para qualquer questionamento, para qualquer PAD que, porventura, esses irresponsáveis, moribundo que está preso. Por favor, doutor Francisco. Chama a atenção que eles perderam completamente a vergonha na cara. A gente tem algumas situações aqui que a ANMP vai questionar. Primeiro, administrativos falando que o perito escreveu no relatório lá do Ateste-Med desqualificado um texto padronizado. Como é que o administrativo está sabendo disso? Só tem uma forma dele estar sabendo disso, dele estar tendo acesso ao exame dito, né, do Ateste-Med, ao relatório, ou seja, violação de sigilo médico, apesar da perícia não ser exatamente um sigilo médico como o médico assistente, não pode liberar o resultado do relatório para os administrativos dessa forma. Se você tem uma doença estigmatizante, qualquer administrativo vai abrir lá, vai ver a doença, e aí como é que fica a sua reputação na cidade onde você mora? Isso é grave. Isso será feito denúncia nos próximos dias, porque o INSS tem que esclarecer, já que está mandando e-mail para os peritos falando que eles estão fazendo textos padronizados, de onde que eles estão tirando essa informação. Segundo lugar, texto padronizado não tem problema nenhum. Texto padronizado é usado de rotina na administração pública federal, está normatizado em normas, diversas normas, está normatizado no próprio PNF, que tem textos padronizados de exame físico
de encaminhamentos médico-periciais. O PMF, inclusive, permite que você crie o seu texto e bote ele como texto padrão. Então, não há problema do texto ser padronizado. Terceiro, a administração está questionando os peritos que estão escrevendo que aquilo não é um exame médico-pericial. Quem está dizendo que isso não é um exame médico-pericial não é nem a ANMP, é o Conselho Federal de Medicina. O INSS não tem prerrogativa de dizer o que é ou o que não é um exame médico-pericial, nem o INSS, nem o Ministério da Previdência. Como muita gente está acostumado com a impunidade, eles estão achando que, por os processos demorarem muito, pelas denúncias demorarem bastante, que eles vão se safar. Não vão. Todos os gestores estão sendo diuturnamente denunciados quando visto infrações e recorrência das infrações. Outra coisa, gestor que fica ganhando bônus em horário de serviço quando deveria estar trabalhando na gestão. Apesar do Ministério e do ministro já ter falado para nós em reunião que não poderia, nós estamos pegando gestores que estão fazendo bônus em horário de trabalho onde eles deveriam estar na gestão, quando, em tese, eles só poderiam fazer o bônus depois de encerrado o expediente normal. Isso, inclusive, vai implicar em devolução de valores, porque é um ganho ilícito. E se vocês forem pesquisar no portal da Transparência, praticamente todos os gestores estão batendo teto, enquanto vocês, peritos, não conseguem bater o teto, até porque nem tarefa mais bonificada eles estão disponibilizando. Então, a gente está falando isso com muita tranquilidade, porque no passado já falaram que a gente não era de nada, que nada que a gente falava prestava, e as pessoas que falaram isso, no momento, ou estão fora do governo ou estão presas. Então, a gente tem base no que está falando. A gente toma todos os cuidados. A gente não está aqui de bobeira ou fazendo bravata, mas a gente precisa passar essa informação para vocês terem confiança, porque está tendo, por parte da gestão, no desespero, uma onda de ameaçar. E essas ameaças não serão em vão. A única coisa que a gente precisa é que vocês nos tragam ameaça, seja na forma de zap, seja na forma de e-mail, seja na forma de gravação, porque eu sei que alguns têm gravado o que os chefes estão falando. Podem trazer para nós, a gente já pegou alguns casos assim. E sim, né, a gravação vai poder ser usada, porque é em defesa do interesse do atacado. A STJ tem uma vasta jurisprudência sobre isso. Então, fiquem tranquilos, continuem fazendo o trabalho de vocês. A teste médio desqualificado, sigam o normativo da ANMP, que está ótimo. Nunca vi, poucas vezes vi tanta adesão quanto os peritos estão aderindo a essa questão, tanto que está tendo reação do governo. Não se preocupem, a única coisa que vocês têm que se preocupar é em documentar ameaças e mandar para nós, tá? Esse negócio de que estão usando inteligência artificial, balela, estatística furada, feita com um número de casos que não foi escolhido aleatoriamente, não segue nenhuma técnica de estatística, pega lá 30 mil perícias, que é a nossa atividade de um dia só, e diz que 55% concedeu. Como é que a gestão que faz isso, que dá essa opção para os peritos, vem agora falar de padronização? Pelo amor de Deus, né? A gente já cansou dessa história, dessa balela. Principalmente para os novos que estão... O resultado disso é que os novos estão se filiando em massa na ANMP. Apesar de todo o esforço, né, do ex-secretário em querer afastar os novos da ANMP, como é que ele chamava? Os peritinhos, meus peritinhos. Aí, os meus peritinhos agora viram o que é a administração da vida real e estão procurando a entidade que protege eles. Então, fiquem tranquilos com relação a isso. A gente só precisa, para acabar aqui, a gente só precisa que vocês documentem, de alguma forma, registrem a ameaça e mandem para nós. Paulo. Bom, como o Dr. Argolo e o Dr. Francisco já pontuaram, a gente está monitorando de perto essa situação sobre a nova versão do Ateste-Med, que veio efetivamente em um formato extremamente ilegal, antiético, imoral, atécnico. As orientações da associação foram lastreadas tanto no aspecto legal como no aspecto ético e técnico, porque o corpo de peritos extremamente qualificados, aí sim, que nos auxiliou na construção
dessas orientações é muito amparado na melhor técnica da perícia médica. E esse argumento da administração de que estamos abrindo um expediente para poder apurar a conduta do perito que está se valendo de um texto padrão, na verdade ele esquece de dizer que não é um texto padrão, são vários textos que se aplicam a hipóteses diferentes. Eu até concordo que se fosse um texto assim, eu não quero fazer a teste médico qualificado, e o perito lançasse isso nos 30 testes médicos por dia e 20 dias úteis por mês, a gente até poderia estar discutindo isso. Agora, como as orientações são pautadas na subsunção daquela orientação aos casos que estão sendo tratados, por óbvio, aquilo ali foi definido justamente para esgotar tecnicamente a situação que se apresenta. Como que eu olho um atestado do médico assistente de um segurado que eventualmente trabalha há décadas em alguma empresa, indústria siderúrgica, e eu vejo ali um pedido de benefício por incapacidade temporária, e às vezes eu entendo que aparentemente o que está se colocando ali é algo que precisa ser reconhecido nexo, e aí eu vou lá e vou conceder só o benefício. Obviamente que aquele caso, como a maioria dos casos, tem que ser tratado no exame presencial, justamente para que o perito possa, e aí é que eu acho que os gestores ou não sabem ou não aprenderam isso, que a espécie do benefício que é alvo do requerimento do segurado, ela serve para uma classificação administrativa daquele requerimento, mas no momento do exame presencial, o perito médico tem a autonomia, a prerrogativa e o dever de fazer a análise da situação que se coloca à frente dele e reenquadrar aquilo da maneira que ele entender melhor. Às vezes ele vem com um atestado pedindo repouso de um prazo longo, o perito ou nega ou dá um prazo menor. Às vezes ele vem com um prazo menor e o perito alarga aquele prazo. E às vezes o perito eventualmente reconhece nexo, isenta carência, e às vezes o perito até aposenta aquele segurado que inicialmente veio para um benefício por incapacidade temporária. Então, assim, esse modelo do ateste médico qualificado, que está muito bem colocado aí, que é desqualificado, ele subverte completamente a lógica de proteção previdenciária e da Seguridade Social em prejuízo ao segurado. E não só os peritos que são técnicos descobriram isso e estão se posicionando da maneira técnica prevista nas orientações, como os próprios segurados estão cientes de que esse modelo é pior para eles, e os advogados previdenciaristas idem. Todos os que estão envolvidos nessa cadeia da análise do benefício perceberam que é um modelo desqualificado. E a gente, já há algum tempo nessa estrada, já viu esse movimento acontecer. Esse mesmo movimento aconteceu na época do DocMed. Se os senhores forem recapitular um pouco na cabeça, na memória, houve exatamente esse movimento. O DocMed também era um instrumento extremamente ilegal, atécnico. A associação se colocou, se contrapôs da maneira que sempre faz, com cautela, com técnica, com segurança, e só restou aos gestores daquela época, que muitos são os mesmos de atualmente agora, partirem para essa ameaça, para esse enfrentamento. Só que agora a associação amadureceu ainda mais e o nosso aparato de defesa das prerrogativas da perícia é ainda maior. E eu vou reforçar o pedido do Dr. Argolo e do Dr. Francisco para que absolutamente todos os casos sobre uma possível apuração da conduta do perito em relação ao ateste médico qualificado sejam redirecionados à associação para que a gente possa monitorar e avaliar quais são as medidas que serão tomadas não só em relação à administração como um todo, mas como individualmente contra cada gestor envolvido nessa cadeia de ameaça e assédio. Portanto, colegas, permaneçam seguindo as nossas orientações. Você tem todo o lastro ético, moral e legal para vocês estarem bastante sedimentos. Além disso, qualquer ameaça, intimidação e coação, nos procure. O departamento jurídico está de pronto, já autorizado a implementar qualquer ameaça sequer
de procedimento administrativo. Portanto, não se apequenem com tais e-mails que, sugestivamente, eles deixam lá nas entrelinhas que estarão avaliando medidas correcionais. Portanto, é isso. Sigam as orientações da ANP. Um grande abraço.